E começou hoje às 6h02 da manhã o outono, considerada uma estação de transição, ou seja, alguns dias costumam ser mais quentes, outros com temperaturas mais amenas. E claro que a gente quer saber qual a previsão para o outono de 2025. O João Delfino traz as informações para a gente. Boa tarde, João. Oi, Francine, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. O verão chegou ao fim, o outono começa neste dia 20. Para a gente falar um pouco sobre essa estação, eu estou aqui com o Guilherme Borges, que é meteorologista, e vai explicar para a gente sobre o outono. Guilherme, boa tarde, né? Então, conta para nós o que é, né, o outono, o que a gente pode esperar dele. Boa tarde. Geralmente o outono ele marca essa transição basicamente entre o verão e a estação inverno, que é a mais gelada, pode-se dizer assim, né? Então, geralmente as características do outono, ele começa um pouco mais chuvoso e também mais quente, e conforme a gente vai caminhando para o meio dele, a gente vai tendo menos incidência de radiação solar, consequentemente a noite vai ficando maior, consequentemente os dias mais curtos e consequentemente as temperaturas vão ficando mais amenas também. Então, geralmente o outono ele marca essa transição, sai de um período quente e chuvoso, que é o verão, e vai para uma estação mais seca e um pouco mais amena em comparação às outras épocas do ano. Então, a gente que estava acostumado com essas chuvas no período da tarde, aqui em São José dos Campos, nos últimos dias, o que vai acontecer? A gente deve ainda encontrar essas chuvas no começo do outono? Sim, basicamente esse começo agora, né, esse fim de março e começo do outono e esse abril também, ele é ainda de muita pancada de chuva, porque a gente tem muita característica de passagem de frentes frias aqui pelo sul e pelo sudeste, então a região aqui de São José dos Campos já é mais leste também no estado de São Paulo, então sofre com essa influência, e além de tudo isso, essas frentes frias passando, elas canalizam muito umidade, então essa condição ainda muito presente nesse início de outono faz com que seja muito chuvoso, então a gente deve observar isso sim, e também as temperaturas reduzindo gradativamente. A gente vai sentir as temperaturas baixar mais para dentro do normal da estação outono ao longo dos próximos dias. Então, a gente pode começar a tirar aquele casaco lá do fundo do guarda-roupa ou ainda vai ser um pouco mais para metade da estação? Vai ser um pouco mais para metade da estação. Sempre importante frisar que a gente teve muito calor também presente ao longo do verão. E a gente pode ter algum calor mais presente durante o outono, tá? Então, a gente vai demorar um pouquinho ainda a tirar aquele casaco do guarda-roupa, mas para o meio da estação, já caminhando ali para o inverno, a gente vai sim poder tirar esse casaco e usar ele com mais facilidade. E, Guilherme, a gente vê alguns nomes aí dos fenômenos, né, nas previsões do tempo, né? O El Niño, Laninha e tudo mais. A gente espera algo, assim, algum fenômeno nesse outono de 2025? Então, eu sempre gosto de falar, né, que o clima dos continentes, ele é moldado pelo clima dos oceanos, tá? E a gente estava numa condição de resfriamento das águas do Pacífico, que é o Laninha, né? Só que agora, caminhando para os próximos meses, principalmente no boletim da NOAA, que acompanha mais basicamente isso, a gente tem uma condição de o Laninha saindo. Ele para de afetar basicamente o clima do Brasil. Então a gente vai caminhar para uma neutralidade e a gente vai ter umas condições mais dentro da normalidade da estação outono. Na expectativa geral, principalmente em questão de chuva, é um pouco abaixo da média do que é normal ao longo da estação e em questão de temperatura, um pouquinho acima da média, porque a gente vai ter ainda alguns picos de calor presente. Tá certo, Guilherme. Agradeço as suas informações. Uma nova estação que chega e as orientações, a expectativa para esse outono foi passada aqui para você, nosso telespectador do Boletim Legislativo. Volto com você aí no estúdio, Francine.